Oi amigos, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade no projeto Pílulas com o livro Caminho, Verdade e Vida, e hoje é o capítulo 61, chamado Ministérios, que as lições lidas hoje possam penetrar nas nossas células, nos dando paz, nos dando coragem, nos dando esperança, para que possamos vencer a cada obstáculo da nossa vida. Então, nesse capítulo Ministérios, ele fala o seguinte, em Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele fala assim, que toda criatura recebe de Deus o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou, ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que são os magnatas e os proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. E aí ele fala que é imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terra insalubres, chefes de fábrica, trabalhadores de empresa. E os homens, eles não compreendem ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em dispenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Enderecerão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente de uma usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Que lição interessante, né? Hoje eu fiz um outro evangelho falando sobre a riqueza. E aí, como referência desse evangelho, que está no livro Parábolas de Jesus de Caibar, ele cita a Condessa Paula, que está no livro O Céu e o Inferno. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, vocês leem sobre a Condessa Paula, tá? Na segunda parte, no capítulo 2 do Céu e Inferno, e é um exemplo de espírito feliz que viveu na Terra no ano por volta de 1800. Só que, quando a gente lê hoje essa conclusão aqui sobre os ministérios, me veio uma coisa em mente. O jardineiro sentirá que seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra. Supondo que amanhã a gente acordasse, ou que hoje ao acordar, a gente saísse para trabalhar e que a moeda de todos fosse a mesma. Como ele coloca aqui que todas as profissões são importantes, desde o profissional de limpeza pública até um trabalhador de uma imprensa, que todos nós pudéssemos ganhar hoje o mesmo valor e que o peso fosse aquilo que a gente tem de melhor no nosso coração. Não fosse o tempo de trabalho, não fosse o esforço físico feito, que houvesse uma máquina ao final do dia, onde a gente conseguisse, ao entrar na máquina, saísse um extrato falando assim, você deu tantos por cento do seu coração, isso equivale a 100% de bônus. Você deu 70% do seu coração, isso equivale a 70% de bônus. Então, o amor que a pessoa varresse a rua pensando na limpeza do planeta, em conservar a natureza, pensando no ambiente pacífico, gostoso pro próximo, que tivesse o mesmo peso de um advogado que trabalhasse hoje na defesa de uma causa, de um farmacêutico que fizesse um remédio, de um músico que
compusesse uma música para alegrar, né? E que no final do dia, né, ao receber esse extrato de Deus, a gente pudesse ver, né, através desse extrato, a própria consequência da nossa ação. Seria tão justo se a gente pudesse perpetuar essa ação ao longo dos dias, porque a cada amanhecer a gente acordaria com novos objetivos e novos propósitos. O exemplo da Condessa Paula é muito bonito, porque ela era uma mulher muito rica e ela usou dessa riqueza, desse atributo, uma ferramenta para fazer a caridade. E quando ela morre, ela vai para um lugar muito mais bonito do que ela viveu na Terra, apesar de falar que a vida dela era extremamente feliz, porque ela tinha saúde, fortuna, homenagens, mas ela trabalhava em prol dos necessitados. E aí ela descreve como é o mundo quando ela acorda do lado de lá. Vale a pena a leitura da descrição dela. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e eu até grifei aqui, é que ela fala assim: entretanto, a felicidade que eu vivo aqui, ela não é uniforme. Não penses que a nossa felicidade está livre de vicissitude. Cada qual aqui onde eu moro tem uma missão a cumprir. Seus protegidos a assistir, amigos da terra a visitar, processos de natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. E aí ela fala assim: asseguro a vocês que ninguém aqui dispõe de um segundo de tempo para se enfadar. E aí ela fala assim que ela sentiria vergonha se ela morasse num lugar tão lindo daquele e não fizesse nada em prol às pessoas sofredoras. Eu me envergonharia de permanecer inativa quando todos aqui estão ocupados. Então, importante missão me foi confiada e eu me esforço para cumpri-la da melhor maneira possível. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer ouvindo essa lição. Quando a gente nasceu, Deus nos deu atributos, né? Como ele fala aqui no nosso livrinho. Vou até ler para vocês. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. A gente tem uma semente que Jesus plantou no nosso coração para ser um servidor dele. Então, cabe a nós lapidar esse tesouro, né, que está no nosso coração e colocar ele em prática. Para quê? Para que a gente se esforce para cumprir como a Condessa da melhor maneira possível, transformando a Terra num pedacinho de felicidade, porque a gente veio para ser feliz. E para que a gente, quando passar para o lado de lá, consiga, como o livro aqui mesmo fala, se enriquecer das oportunidades que a gente vai ter com Deus, porque a verdadeira riqueza não está do lado de cá, está do lado de lá, né? Fica aí a reflexão, um tema muito bonito, e que a gente possa no nosso dia diminuir a nossa ânsia frente às coisas materiais e transformar a nossa ânsia numa vontade sincera de conquistar aquilo que nos aproxima de Deus. Um beijo a todos e até a próxima pílula. Fiquem com Deus.